tinha tirado a nota 10. Mas pode me perguntar o que você quiser, que eu sei a matéria. É que na prova eu não consegui ir bem, professora. Não, Anderson, estuda melhor e faz a próxima prova, só com nota aqui. Já está no ar. Anos vivendo isso. Anos Boa. Apresentação: Anderson Mendes e Gisele Marconato. Muito bem! Começando mais um Alô Humanos pela Super Rádio Boa Nova! Alô Humanos, tudo azul, tudo lindo, navegando no baile? Bora que bora! Bora! Gisele Margonar, minha ocitocina, meus cachos de ouro! Tudo lindo, ocitocina! A Gisele Abraço, meu novo sobrenome. Aê! Sejam bem-vindos ao Alô Humanos. Programa show de hoje está recebendo Priscila Spencer e Denis Zanini. Nós vamos falar um pouco sobre quebra de padrões, né? Eles desenvolveram um tema chamado educação disruptiva, essa desobediência a esses padrões todos que a gente já veio vivenciando, talvez há mais de um século, e agora começam a ter... Eles vão trazer algumas provocações aqui para o nosso dia a dia, senhora Gisele Margonar, que na abertura do programa foi a minha malvada favorita. Minha professora do mal, que não queria. É o seguinte, quando eu era menininha, a história da Bela Adormecida, eu tinha pavor da Malévola. Hoje eu amo essa nova Malévola. Por que será? Então, quem sabe eu vou evoluir. Humanos, Priscila e Denis, sejam bem-vindos aos microfones da Rádio Boa Nova. Tudo azul aí, galera? Tudo maravilha. Show de bola. Tudo azul, tudo rosa, todas as cores desse Boa, mundo. boa, é Muito isso obrigada aí, por isso estarmos aí. aqui. Muita gratidão a vocês. Acho que é um prazer enorme de estarmos aqui falando um pouquinho sobre educação disruptiva, como quebrar esses padrões, como desobedecer, né? Como aplicar desobediência para transformar esse mundo, que é o que a gente precisa. Não é isso, amor? É isso mesmo. Bom, nós, explicando um pouquinho mais sobre o conceito de educação disruptiva, nós criamos um projeto chamado Pensar a Dois, Tá. que consiste em trazer provocações, reflexões para a sociedade. Nós começamos com um podcast, que é um podcast semanal, Tá bom. em que nós abordamos não apenas assuntos relacionados à educação, mas espiritualidade, futurismo, ciência, política, cujo objetivo, né, que a gente até usa como slogan, não é ter razão, é provocar reflexão. Legal. Nós não somos donos da verdade. Legal. Mas nós temos priorizado a educação porque nós temos percebido que é necessário repensar a escola, repensar os canais, os conceitos de educação, porque claramente, na nossa opinião e na opinião de vários especialistas, a escola tradicional está em colapso. Sim. Por quê? As crianças de hoje não se adequam mais ao formato da escola tradicional. Horários, disciplinas fixas, notas. Para que avaliar uma criança com nota? Né? Hoje em dia, tem valia isso? Né? É necessário? Para quê, né? E como avaliar uma criança com uma nota? Você vale 10? Você vale 5? Você vale 8? Como assim vale? Né? E a parte emocional dessa criança, como fica? A gente está tendo um índice de evasão aí das escolas muito alto, as crianças não estão mais apetecidas a estar em sala de aula, porque são gerações novas que já vêm com uma bagagem aí, com uma criatividade muito aflorada. Sim. E a escola, ela meio que bloqueia essa criatividade, né? Nós viemos desses padrões, né? Nós aqui, acho que todas essas gerações que estamos aqui hoje, nós crescemos com aquele modelo do professor lá na frente, ele ensina, a gente aprende. Nós não podemos questionar o porquê. Ah, porque é assim. Por que eu preciso aprender uma fórmula de Bhaskara? Né? Por que eu preciso aprender derivadas? Ok, são equações que a gente aprende em algumas disciplinas tradicionais na escola, mas a gente não sabe para quê. Por exemplo, eu sou formada em engenharia. Pergunta se eu já usei a fórmula de Bhaskara na vida. Nunca usei, sabe? E eu acho que é muito mais a gente educar a criança na questão emocional, porque a gente vê hoje índice de depressão, ansiedade, transtornos, síndrome de burnout, muitas doenças que vêm dessa falta de educação emocional. Né? A escola não traz isso. É muito padrão, é muito professor ensina, a criança aprende, tudo com horário, e a gente sabe que as crianças não aprendem no mesmo tempo, cada uma tem o seu tempo. Hoje a gente já sabe que tem as
pessoas que são sinestésicas, auditivas, visuais, já é uma outra Isso, forma de é. assimilar o conhecimento, né? Então, isso não é novo, esse assunto já está bem velhinho, então a escola está muito obsoleta, né? Exatamente. E na estrutura do nosso país, né, que a educação está cada vez pior, e o professor perdeu aquela autoridade de não ser autoritário, e sim de ter respeito e uma boa relação com o aluno, né? E qual é o caminho que vocês trazem para não ficar só naquele discurso, né, bate e volta? E quais seriam os caminhos, soluções possíveis, ou projetos, né? Hoje tem algumas escolas já que estão aplicando alguns modelos mais inovadores. A gente tem a Escola Amorim Lima, que fica no Butantã, aqui em São Paulo. Temos a Escola Monteiro Lobato. A Escola Amorim Lima, por exemplo, ela já quebrou paredes, literalmente quebrou paredes. E eles trabalham com projetos. Então, o professor ele funciona como um orientador. Então, eles reúnem grupo de alunos, né, de idades, faixa etárias diferentes, porque quem é um pouquinho mais velho pode ensinar ao mais novo. Né? E o professor lhe orienta o projeto. Então, tem grupos que podem trabalhar, por exemplo, a gente gosta que nós, esse grupo gosta de coisas semelhantes, vamos trabalhar a questão da tecnologia, vamos trabalhar algum aplicativo que seja benéfico na questão da saúde. Tem outro grupo que gosta de culinária, gastronomia, vamos trabalhar algum projeto voltado para a gastronomia. Então, eles criam grupos com aptidões semelhantes e o professor funciona como orientador. Então, ele fornece informações na internet, porque hoje acho que a gente pode, se a gente for equacionar, acho que 80%, tem uma pesquisa, das informações estão na internet. Né? Então, a gente não é buscar mais, né, o professor passar, porque ele chega a estar atrasado naquelas informações. Não há mais a É só necessidade dar de uma decorar. busca que a gente consegue essas informações. E também muitas informações equivocadas, né? Tem que Exatamente. selecionar e ajudar esse aluno a pensar, né? Então, eu gosto muito de falar dessa diretora da Amorim Lima, porque ela fala de coragem. Né? Há 14 anos eles começaram a implantar esse projeto da Escola Inovadora, e ela falou que foi justamente coragem, foi juntar pais, que eu acho que é uma coisa muito fundamental. Os pais estão muito distantes das escolas hoje. Sim. Juntar os pais com as escolas, professores, alunos, que são os mais interessados. O que a gente pode fazer para melhorar? Né? O que vocês querem? O que essas crianças querem para se sentir mais apetecida pela educação? E trazer a comunidade também. Isso. E visar esses projetos que forem desenvolvidos nessas escolas, visar sempre algo que traga benefício à comunidade, principalmente à comunidade ao redor da escola. Se puder expandir os resultados, ótimo, melhor ainda. Mas pensar sempre nos benefícios do entorno, verificar problemas que aquele local tem e propor soluções. Então, quando a Pri falou que você pode desenvolver por grupos de interesse, o céu é o limite. Você pode pegar pessoas que têm interesse em música, pessoas que têm interesse em gastronomia, pessoas que têm interesse em matemática, pessoas que têm interesse em tecnologia, daí coloca essas crianças juntas e elas desenvolvem. E acho que o mais importante também não é limitar por carga horária. Se a criança gostou daquele assunto e quiser ficar 2, 3, 4, 5 horas desenvolvendo, o ideal, o nosso entendimento, é deixar. Lógico que a gente entende que é necessário ter uma grade básica das principais disciplinas, né? Matemática, português, digamos assim, que ela deve cumprir, mas o restante deixar, principalmente depois de uma certa idade, digamos ali acima dos 12 anos, 10, 12 anos, para que ela comece a escolher a grade dela. Que ela tenha uma grade fixa, mas depois tenha a liberdade de escolher, por aptidão. Porque a escola tradicional que a gente segue, ela é baseada no modelo prussiano do século XVIII. Ou seja, nós estamos séculos seguindo o mesmo modelo que visava formar crianças para a indústria. Sim. Né? Logicamente. Mão de obra, né? Isso. Acabou de ver mão de obra. Daí a gente pergunta, mas por que a gente precisa aprender tanta matemática, tanta biologia, tanta física? Era para suprir o mercado de trabalho. Hoje, como você não sabe como será o mercado de trabalho daqui 2, 3, 5, 10 anos, porque muitas profissões vão se extinguir, outras vão ser completamente adaptadas por conta da inteligência artificial. Né? Nós já temos inteligência artificial que cumpre o papel de advogados, que cumpre o papel de médicos. Então, essas carreiras, cada vez mais rápido, elas têm que ser repensadas. Né? E aquele conceito de você estudar, se formar e seguir uma única carreira, já caiu por terra.
Porque o que a gente vê são pessoas que vão ter ao longo da vida 3, 4, 5, 6 carreiras. Sim, vai se descobrindo. Exatamente. Né? Naquele momento foi uma escolha, às vezes nem foi uma escolha consciente, porque fazer um jovem, né, ou uma jovem escolher aos 17 anos que quer ser para a vida inteira é muito precoce, cruel, né? não dá para Precoce. saber. Alguns se dão bem, mas é o que você falou. Eu tenho exemplo da minha filha, ela fez rádio TV, na Casperibe, etc., mas assim, ao longo ela foi fazendo outros cursos de arte, ela está nessa linha, mas se transformando. Ela poderia ter falado para moda, pulado direto só para arte, né? É apenas um exemplo. Quantas pessoas, né? Eu entreguei o diploma para o meu pai, fiz o direito. O avô foi advogado, o pai foi advogado, o tio foi advogado. Agora que eu entreguei, com 30 anos nas costas, eu vou para o mundo. Ótimo, não importa a idade dele. Mas o sofrimento dessa pessoa, se obrigar a alguma coisa, porque é imposto pela família e por aí vai, né? Mas eu fico pensando, eu estou amando, né, o projeto, mas as básicas seriam necessárias, porque eu ainda não sei se eu sou bem antiguinha, mas eu penso assim, você precisa ler bem, Sim. falar bem, Claro. aprender línguas, saber matemática, física, química, mas de uma forma agradável, porque tudo isso vai estar na receita do bolo, Exatamente. vai estar na disciplina, sei lá, de informática, né? Para fazer uma inteligência artificial, você precisa de muito Claro. conteúdo. Claro. Então, para deixar claro que não é para excluir, mas Não. sim adequar e somar. Exatamente, não é excluir, né, essa grade, é adaptá-la ao momento que a gente vive, né? A gente vive num mundo VUCA, né? Ele é vulnerável, muda a todo momento com a tecnologia. Então, como é que a gente consegue acompanhar esse mundo? Né? Como é que a gente tem uma estrutura emocional equilibrada para conseguir viver nesse mundo VUCA? Né? Por exemplo, eu me formei em engenharia, jamais me imaginei hoje trabalhando mais na parte artística. Eu escrevo poesias, e é uma coisa que veio porque eu mergulhei dentro de mim, né? Com autoconhecimento, hoje eu consigo ter esse afloramento de escrever uma poesia, de tirar fotografia. São coisas voltadas para artes, né? Então, eu saí das exatas, que era um mundo totalmente cartesiano para uma área mais humana, né? E outro dia eu até ouvi uma frase do Murilo Gun, que o maior diferencial do ser humano no futuro, que o futuro já é agora, é ser humano. Né? Então, como é que a gente consegue trazer isso para as crianças? E a gente está vendo hoje um grande índice, por exemplo, até de suicídio, não é o tema, mas por que essas criança de 8 anos, 10, 12 anos, tirar a própria vida? Então, tem coisas que a gente tem que trabalhar a educação base, e não é só a educação na escola. Nós, como pais, também precisamos estar preparados para essas novas gerações, né? Porque elas já vêm com uma criatividade muito aflorada e elas não estão conseguindo se entender nesse mundo que é tudo muito padronizado. É porque elas não estão dentro do padrão, né? Exatamente. Que a gente foi obrigada, foi inserido obrigatoriamente. E, né? às vezes, e aí eu penso, ser diferente é se sentir excluída, porque como é que eu não me vejo igual àquela pessoa? Eu não consigo compreender, não consigo ser aceita, Excluída. aí eu parto pro suicídio. Ela se sente excluída e punida, porque as notas delas Punida. serão baixas. Sim. Como ela não consegue prestar atenção na aula, não vê sentido naquilo de ficar horas ali sentado numa aula entediante, ela vai tirar notas baixas e vai começar a ser punido, excluído e criando máculas. Então, o que a gente pensa, né, voltando ao ponto que você tocou, Gisele, de ter, sim, as disciplinas básicas, que elas aprendam de uma forma bem lúdica, o máximo possível, mas que gradativamente a gente dê autonomia e independência para a criança, porque elas estão amadurecendo cada vez mais rápido. Muito. Então, elas já têm a consciência da realidade, do mundo, do que querem. Sei lá, com 8, 10 anos, isso é muito claro. Então, para que a gente ficar tolindo, se ela tem uma aptidão artística, uma aptidão esportiva, por que a gente ficar tolindo essa energia, essa vitalidade que ela tem quando cumpre uma determinada atividade relacionada à essência dela? Por que falar, não, você só tem que ter 50 minutos de atividade física, 50 minutos de educação artística, mas eu quero ter mais. Tá bom, então, fica aqui 2, 3 horas, né? E daí cumpre depois a sua agenda. Tem um programa muito bacana na Futura, né, no canal Futura, que é o como é que é? Escolas inovadoras. Escolas Inovadoras, isso, que eles fizeram programas com escolas inovadoras no mundo inteiro, e tem uma na Holanda que chama a Escola Steve Jobs, né? E daí lá, crianças de todos os países vão lá estudar, e eles seguem uma disciplina básica que os professores colocam, e o resto do tempo eles montam a grade. Gradativamente eles vão montando a grade. E a ideia é trabalhar em projetos em conjunto.
E é legal que é um galpão que eles adaptaram, e daí a criança estuda onde ela quiser. Né? Ela não precisa ficar, não tem sala de aula. Então tem lounges, tem áreas de convivência. Então ela senta ali no sofá, senta numa cadeira, senta no chão, onde ela quiser, cada um tem um tablet, e daí ele desenvolve ali algumas tarefas. O resto tem equipamentos, tem vários locais onde ela pode desenvolver as outras atividades. Então, esse conceito de escola que a gente acredita ser o ideal. Como a gente sempre fala que não é dono da verdade, a gente não quer ter razão, a gente quer provocar reflexão, a gente só vai encontrar esse modelo através do diálogo. Como a Pri já falou, né? Trazer pais, alunos, professores, a sociedade, entender o que eles querem. Mas, fundamentalmente, ouvir os alunos. Porque a gente fica tão... alvo, né? A gente fica tão fissurado aqui em conversar entre adultos que a gente esquece de perguntar para as crianças o que elas querem. Né? Porque a gente reproduz, desculpa, Anderson, a gente reproduz o papel que a gente sempre aprendeu. Isso. A gente lidera, né? A gente conduz. Então, você esquece do maior interessado. E tem uma frase que a gente ouviu outro dia do Marcelo, Marcelo Cotrim. Marcelo Cotrim. Que, nossa, é uma frase tão simples, mas que deixou a gente chocado, né? Que é quando o pai ou algum adulto pergunta para uma criança: o que você quer ser quando crescer? Olha só o que você está dizendo para ela. Você está dizendo que para ela que ela não é nada. Verdade. Então, quer dizer que eu não sou nada. E a gente fala de uma maneira tão natural, tão espontânea, mas a gente não percebe a gravidade dessa pergunta. A gente está dizendo para a criança que você é café com leite. Né? Sendo que cada vez mais elas precocemente entendem o mundo. Então, de uma forma subliminar, você está dizendo: olha, você aí é da categoria mirim, né? Só quando você for adulto, você vai ser alguma coisa. Sua opinião não vale nada, só quando você crescer. Né? Só que nós temos muito que aprender com as crianças, né? O projeto de vocês, então, na verdade, enxerga a escola como um potencializador de talentos, né? Sem dúvida, Anderson. E essa potencialização de talentos vem muito desse diálogo dos pais com as escolas e com os alunos, né? Tem a Escola Ponte em Portugal, que é uma escola bem conhecida, com projetos assim gigantescos, assim, com a questão de inovação. E eu lembro de uma entrevista que eu assisti, não lembro agora o nome. Acho que era com o Rubem Alves, não é? Rubem Alves, isso. E na época ele foi até essa escola justamente para conhecer essa inovação. Mas o que é essa Escola Ponte? Que os alunos trabalham com projetos, como assim? E daí ele chegou lá esperando que o diretor ia recebê-lo, né? Nossa, vai contar como é que funciona essa escola. E o diretor simplesmente falou assim: olha, agora você vai ser guiado por essa menina aqui não lembro a idade, mais ou menos 4 anos. Ela vai te apresentar a escola. Que coisa rica. Ela vai te apresentar a escola. E ela simplesmente falou assim: olha, esquece todo o conceito que você tem de escola até hoje. O que você aprendeu de escola até hoje? Esquece. Eu vou te mostrar realmente o que é uma escola. E ela foi a guia, sabe? Foi apresentar a escola para ele. Então, você fica pensando, gente, né? E voltando um pouquinho na escola Amor e Lima, eu escutei uma vez a entrevista da Anelisa, que é a diretora. Isso me fez refletir muito. Quando ela decidiu quebrar as paredes da escola, ela simplesmente ouviu de uma aluna, também uma criança, ela falou assim: nossa, diretora, muito obrigada por ter quebrado essas paredes, porque nós não somos bandidos. Né? Nós não precisamos ficar presos. Até fico arrepiada, porque você imagina uma criança se sente presa na escola. Né? E é justamente o que a gente não quer, não é uma coisa prazerosa. Algo que não necessariamente você gosta 100%, não gostar de todas as disciplinas, mas indo pela preferência, então você tem paixão. Imagina pensar que uma criança de 4 anos, mais ou menos, em diante, vai sentar para montar o projeto, trabalhar em grupo, sendo que o que a gente conhece até hoje é a rivalidade, a disputa. Eu sou o líder do projeto. A competitividade. Exatamente, que vão fazer o que eu mando, o meu projeto, né? O meu. E é inevitável isso. Eles vão falando, eu vou vendo a minha pequena, porque eu tenho uma neta de 4 anos. Nossa filha tem 3 anos. É apaixonante, porque ela me surpreende, como eu estou numa fase de vó, né? Então, para mim, praticamente tudo que ela faz é engraçado. Mas, tirando a fase que você tem que dar os limites, eu olho para ela, né? Olho para minha filha, e não falo na frente dela, mas eu falo: serzinho, você só tem 4 anos, você está pensando o quê, né? E acho maravilhoso, porque é esse novo ser. Então, ele precisa de novas soluções. É absolutamente diferente. Ela estuda numa escola bacana, não vou fazer o mexer aqui, mas que ela aprende tudo, né? Na linha montessoriana, então ela é muito independente, troca, lida com a frustração, né? Lida com a questão de também estar liderando alguma coisa. Então a gente
agora a tia vai ser ajudante da vovó para fazer o bolo e tal. E aí tem Legal. momentos que a gente fala, não, quem está fazendo o bolo é a tia, a vovó que eu sou ajudante. Então, ela está liderando a situação. Para não ficar naquela só ajudante. Ela também age. E validando. Então, cai um copo, bom, isso é coisa que acontece, vamos resolver. Enfim, uma série de outras coisas. E é maravilhoso o quanto você já vê o resultado nesse serzinho e nos outros serizinhos da escola, os amiguinhos e tal, né? A dela ainda tem a questão das idades. Mas é maravilhoso. E você mencionou a inteligência artificial, né? Denis. Então, o que acontece? É para ontem isso. Porque a inteligência artificial já está aí. Já tá aí. Né? Daqui a pouco, o quê? Mais 10 anos, ela está difundida mais pelo mundo, com custo baixo, acessível e tal, e a gente vai ficar como? E com isso nós vamos ter no mercado várias pessoas desempregadas. Por isso que a urgência em repensar a escola, de preparar as pessoas para entender que no futuro não é mais o hard skill, né, o conhecimento técnico, é o soft skill, que tem a ver com altruísmo, generosidade, empreendedorismo, né? Fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto e pensar em soluções em conjunto, mas que beneficie a todos, não só o indivíduo em si. É o compartilhar, né? Não é mais o competir, que foi a base até hoje, né? Nós fomos educados para competir. E aí essa competição hoje está trazendo essas consequências que a gente tem aí, é só olharmos nós como adultos, né, as questões que estão surgindo hoje conosco, né? Por exemplo, eu já tive depressão, porque eu entrei no questionamento, nossa, mas eu não quero fazer isso, né? Eu não sou obrigada a fazer isso, eu posso fazer outras coisas. Então, é sair desse padrão, dessa caixinha, né? Nós nascemos fora da caixa, fomos colocados dentro da caixa, agora a gente tem que sair da caixa, né? Mas é fundamental a educação parental, a educação dos pais, para entender o que essas crianças estão pedindo. Porque nós não fomos preparados para elas. Esse, inclusive, humanas e humanos, será o ponto que a gente vai iniciar no segundo bloco. Como educar esses bichinhos chamados pais e mães que estão precisando de ajuda para já. Humanas e humanos, então fiquem ligados que o nosso programa já volta. Beleza? Legal. Voltamos? Bora lá. Muito bem, programa show de hoje, retomando Alô Humanos, programa que está recebendo aqui a Priscila Spencer e o Denis Zanini. E a gente está falando sobre o universo essa quebra desse modelo, principalmente relacionado à parte da educação. Então falamos muito agora de alguns casos super relevantes das crianças, já como desenvolvendo os seus talentos, contextualizada no todo, na sociedade e tudo mais. Eu gostaria de fazer uma pergunta, só que antes até da pergunta, eu vou pro Merchan, minha querida, porque eu já estava esquecendo do Merchan. Que papagaiada, hein, dona Gisele? Eu ia te lembrar, esqueci. O lance é o seguinte, tá gostando tanto do assunto que eu vou te falar, esses olhinhos brilham, esses cachinhos brilham cada vez mais. Humanos, agora no dia 10/9, nós fizemos o lançamento da série Depressão Não é Frescura lá no canal da Monja, em youtube.com/mova, M-O-V-A. Então, uma série que vai informar, vai principalmente acolher e entregar muita esperança para vocês. Então, dia 10, lançado 2 episódios, no dia 17, mais 2 episódios, e no dia 24 do 9, mais 2 grandes episódios. Então, com participação do Cortella, da Monja Cohen, do Clóvis de Barros e mais de um monte de gente muito bacana que está compartilhando muito conteúdo a respeito de felicidade, vida com propósito, falando com mais propriedade a respeito de depressão e mais um monte de assunto muito bacana. Beleza? Então, feito o merchan, dito isto, humanas e humanos, retomando aqui, Denis, direto e reto, a gente está propondo um modelo mais anárquico para as escolas. E os pais, como eles vão lidar com toda essa história dentro de casa? Uma anarquia com responsabilidade, digamos assim. Uma anarquia planejada. Isso aí. Para que não seja feito em meio ao caos. Sim. Anarquia mais no sentido de quebrar os paradigmas, Claro. os paradigmas, sair desse modelo prussiano antigo e trazer novas questões. E os pais, eles também precisam ser educados. Porque se eles forem pensar que o nível da escola de hoje tem que ser igual à época que ele foi educado, né, e achar que
aquilo que ele aprendeu da lousa, do professor lá na frente, explicando o que era certo e o que era errado, e todo mundo anotando, né? Se ele levar isso em consideração, que isso é o conceito ideal, ele está equivocado. Então, ele precisa procurar, na internet tem vários lugares, né, que fala sobre educação parental, buscar alternativas da educação para que ele mesmo se eduque e entenda mais as crianças de hoje, o mundo VUCA que nós vivemos, né, que é o mundo volátil, incerto, e que não tem, é complexo, e que não tem, assim, a única certeza que nós temos é que tudo vai mudar. Né? Então, você ter apego à estabilidade, você vai surtar, porque as coisas mudam o tempo todo, é uma montanha-russa constante. E os pais, eles precisam buscar, por meio de filosofia, por meio de autoconhecimento, eles precisam da espiritualidade também. Perfeito, eles precisam procurar, por meio de livros, canais do YouTube, entender o que é essa educação parental, entender o que as crianças de hoje precisam e começar a compreender que o mundo mudou. Né? Porque se ele continuar com a mesma cabeça da época que ele frequentava a escola, ele vai fazer com que o filho repita os mesmos passos dele, os passos que ele deu. Isso não é bom, né? Porque o cenário é totalmente diferente hoje. É justamente essa repetição que vai fazê-lo mais na frente, talvez, né, se questionar, né, dar de cara com o mundo ali que não é aquele que o pai ensinou que os pais ensinaram para ele, não é mais assim. E aí essa criança pode, de repente, chegar lá na frente e ter algum problema, né? Poxa, e agora? Meus pais me ensinaram dessa forma, mas o mundo não é assim. Então, eu acho que uma coisa fundamental hoje para os pais é voltarem para si. Acho que fazer uma questão aí de análise de como eles foram educados, entrar dentro de si, se entender. Acho que o autoconhecimento, acho que é a chave para que esses pais consigam acompanhar seus filhos. Né? Nós temos uma criança, um filho de 3 anos, é o Pedro. E cada dia é uma surpresa. E eu falei, meu Deus, obrigada, porque acho que eu estou sendo preparada, assim, de uma certa forma, por estar mergulhada na espiritualidade. Eu não estou falando de religião, estou falando da espiritualidade de uma forma do autoconhecimento mesmo. Nós dois, acho que pós-Pedro, a gente mudou, assim, 360 graus nosso modo de ver a vida, inclusive, principalmente a educação, né, que não apetece mais a essas crianças de hoje. E, gente, se a gente não conseguir nos entender, vai ser meio que impossível entender o que o filho quer. É impressionante como os nossos programas são totalmente conectados, sem sabermos que a gente traz os temas, né? Mas, assim, algumas coisas pontuais se repetem, como a questão do suicídio, depressão, autoconhecimento, terapia, ferramentas, mesmo agora veio educação, dentro disso tudo. Então, às vezes, não é nem muito o futuro, o presente, se esses pais, porque também estão desconectados de si mesmos, né? Também estão cheios de medos, o que é essa coisa inovadora, ou então meu filho não vai ter sucesso lá na frente, né? Entender o que é ter sucesso, o que é trabalhar, o que é, e olhar para si, né? Com tantos recursos que você falou, e tem essas ferramentas. Então, assim, todo mundo para terapia já, porque é saudável. E o adulto que a gente mostrou e vem mostrando para a criança é um adulto muito chato, Exato. porque ele só olha para o que dá errado, as responsabilidades, precisa ser o responsávelzão, não brinca, né, não curte, não está integrado, olha sempre para fora, não olha para dentro. Então, está no momento, né, de ebulição, esse caos na educação de uma forma geral. Então, a presença dos pais. Vamos mudar, né, galera? A presença dos pais na educação dos filhos, porque a gente foi cada vez mais se afastando dos filhos, porque o mundo, a sociedade pede que a gente trabalhe o tempo todo, então a gente está fora de casa o tempo todo, chega, já está todo mundo exausto, a criança vai dormir, você perde essa conexão com o filho, né? E hoje a gente vê, né, todo dia o Pedro, mamãe, vem brincar, papai, vem brincar, vamos brincar. E a gente tá ali, não tem que responder o cliente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? Você vai parando para pensar, poxa, ele tá me pedindo atenção, né? Então, parece, eu não sei, a sensação que eu tenho é que eles estão vindo mais sensíveis, mais carentes de amor, de afeto, porque acho que isso foi muito quebrado, né? Aproveitando o merchan, mandar um beijo pro Pedro e pra Thier. Beijão, Pedroca. Se não, Super beijão. Beijoca. E acho que é importante nas escolas trabalhar essa questão do autoconhecimento e também procurar desenvolver práticas como a meditação, a yoga,
Coisas que façam as crianças pararem, refletirem um pouco, respirarem, Uhum. terem um momento assim de conexão, né, com o universo. Acho que é importante a gente sair também dessas disciplinas ou pensar só no mundo muito físico, muito real, Sim. né? E os adultos também procurar desenvolver práticas de meditação, de yoga, estudar coisas que vão além de marketing, de negócios, né? Acho que eu conheço muitos pais, tenho muitos amigos que a leitura, o conhecimento é só na área profissional, só na área Uhum. técnica. E o que a gente percebe é que nós estamos carecendo desse estudo que transcende os interesses materiais, os Profissionais. interesses Sim. profissionais, né? Então, buscar esse lado mais espiritual, do autoconhecimento, então, através, talvez até de própria terapia, acho que é muito importante isso para entender melhor o mundo e os nossos filhos hoje em dia, né? O planeta está mudando, o mundo está mudando fisicamente, né? Eu falei no programa anterior, a Energeticamente. gente está mudando o eixo, está mudando energeticamente essa frequência, as pessoas estão se transformando. Então, quando você fala, parece que eles são carentes, né? As crianças de hoje que pedem atenção. Na verdade, eu acho que não pode não ser carência, e sim eles estão nos chamando a atenção Isso. para que nós é que estamos carentes de uma falou coisa que a aí. gente nem sabe o que está carente, né? Então, até como um recurso inteligente para a sobrevivência, né? Mudança já e abrir os olhos, porque a gente tem muito medo de mudança, né? A Sim. gente fica muito na zona de conforto, né? Então, eles nos ensinam demais. Muito. E aí a gente Gisele. tem que olhar para a criança interior, porque quando você está com o Pedro, né? E é um Gautier, ou qualquer pessoa, com uma criança, ou com o filho, você está olhando para você. Você está vendo a sua criança, então assim, priorizar esse momento, mamãe e papai vêm brincar, você vai perceber, né, que aqueles 15 minutos, 20, sei lá, 30, não importa, que você ficou ali, vai te render muito mais, porque vai serenar o teu coração, o coração dele, que curtiu aquele momento, depois ele vai curtir o momento dele, vocês vão curtir o momento de vocês, no caso seria o trabalho, né? Mas assim, então tá todo mundo tranquilo, foco, bem qualidade e atenção, né? Então a gente tem que ter olhos e ouvidos para eles, olhar principalmente, porque a gente não olha mais, né? Sim. Ou não olhava, alguns já estão nesse caminho bacana. E eu acho que já está sendo uma explosão no mundo inteiro, a nível da educação, em todos os setores, porque tem que mudar, senão a gente vai sucumbir, certamente. Acho que o grande caminho também é a gente começar a perguntar para quê, né? Para que essas crianças estão agindo assim? É isso que você falou, Gisele, é muito interessante. Elas estão mais nos ensinando, né, a nos reconectar, né, a entender as coisas do que nós ensinando a ela. É o contrário. Exato. Porque às vezes eu me pego, nossa, o Pedro tá fazendo isso, mas tá testando a minha paciência. Eu sou super impaciente. E ele tá ali, não, mamãe. Então, calma, né? Para, respira, que eu acho que ele tá te ensinando alguma coisa. E é fato isso. E a gente falando um pouco dessa questão do autoconhecimento dos pais estarem, até pais, mães, né? Montarem mais essa comunidade de um conversar com o outro, de entender que muitas vezes os problemas são iguais, né, dos filhos, né? Hoje tem grupo de mães, né, que conversam muito sobre puerpério, que é uma fase super difícil, que antigamente não era puerpério, era resguardo, né? A gente tem um nome... E nem se falava nisso. Era frescura de mulher, frescura né? de mulher, tamanho, enfim. É uma fase super complicada. E tem tantas coisas novas, assim, que a gente precisa se preparar muito. A gente está preparando um evento, junto até com a Juliana, para falar um pouco dessa reconexão da mulher e do homem também com a natureza, dos dois unirem forças, desse equilíbrio das energias masculinas e femininas, e conversando com um sexólogo, porque a gente vai trazer também um pouco das doenças femininas causadas pelo estresse de hoje, e aí veio a questão dos gêneros, né? Hoje a gente tem inúmeros gêneros, e nós, pais, a gente não estamos preparados, né? E de repente a gente começou a perguntar, e se acontecer isso com o Pedro, como é que nós vamos reagir? Uhum. Né? Se ele for homossexual, se tiver uma filha e for lésbica, e a questão dos gêneros, mamãe, hoje eu não quero mais, né, ser assim, eu sou assado. Uhum. A gente está preparado para isso? A maioria com certeza não. Não, não é ser diferente, ele é ser. Nós rotulamos uma série de coisas. Exatamente. Que com certeza, estou tentando lembrar do artista que até famoso aí, que era transgênero já há muito tempo, e antes era, né, um ET visto equivocadamente, hoje a gente já compreende, né,
Então, assim, eles são. A gente que vai tirar esses rótulos e ver o Exatamente. ser pelo ser. Né? Isso. Então, a gente ainda nomeia, ainda classifica Uhum. para poder entender, mas isso vai se dissipando. Então, eles só vão ser seres. Então, os meninos poderão usar saias, poderão usar rosa, Sim. né? As meninas azul. Viva a E liberdade. vamos viva a Viva a liberdade dos liberdade. coloridos. Estamos aqui em verdes, rosas, cinzas, amarelos, vermelhos, né? Então, viva a liberdade de cores. Quando eu falei do azul, viu, sua papagaia? O quê? Que foi? Não, porque... Calopsita. Exatamente. Não, porque é o seguinte, né? A Priscila trouxe esse ponto muito interessante, que eu vou até mudar isso, porque para mim, eu normalmente, em vez de falar tudo bem, eu falo tudo azul. Mas não a cor azul do homem. Ah, sim. O azul, para mim, o azul ele representa uma coisa tão Sim. grandiosa, Azul do mar. tão bacana, assim, né? Mas é isso, agora eu vou começar a usar o tudo colorido. Eu gostei Boa. dessa bela sacudida. Porque é isso, né? Tá na hora da gente cada vez mais abrir Tem a mais mente coisa. e Acolher a aceitar. todos, né? É, Acolher a todos. Diversidade de opinião, de ideia. Porque só assim a gente cresce. Só divergindo é que a gente converge. Perfeito. Você diverge, discutindo, ouvindo opiniões contrárias, diferentes da sua, e daí a gente vai encontrando pontos em comum Claro. para chegar num consenso. Só assim a gente evolui. Porque se a gente se fecha, fica na sua bolha, a gente não Sim. cresce. A gente se cerca de opiniões semelhantes, Fica ali tudo na zona de fácil, né? conforto É, e fica fácil. fica no quentinho. A gente não evolui. Agora, levar esse tipo de projeto, esse tipo de entendimento e tudo mais para a escola pública, talvez seja o grande desafio, talvez até utópico de uma certa forma. Como que a gente vai dando esses passos para virar essa história mais no modelo governamental? Aí, Anderson, eu vou usar a mesma palavra que a Ana Elisa usou, é coragem. Coragem. É coragem, é começar, sabe? É começar, ó, chamar os pais, olha, a gente tem essa ideia, vamos juntos? Vamos fazer juntos? Porque não é esperar pelo poder público, pelo governo. Então é por baixo, é o por contrário o baixo, movimento. É entendi. lógico que existem leis e tudo, mas se nós, como sociedade civil, se a gente não fizer Legal. alguma coisa, não vai ser lá em cima, entendeu? Pô. Principalmente hoje que a gente vê tudo, né, tão diferente, Esse caos, né? esse caos. Eu acho que vem muito dos pais mesmo. Eu acredito muito nessa força, nesse poder Boa. de nós irmos juntos. Olha, vamos juntos, vamos caminhar juntos. E é um processo, não vai ser da noite para o dia. Claro, claro. Tá? É a gente começar como formiguinha e passo a passo, um de cada vez, que as coisas acontecem. Porque já existem projetos acontecendo. Escola Pública, a Amor e Lima é uma escola pública. A É Monteiro pública? É Pública. pública. Olha. A Monteiro Lobato também. Então, é possível fazer. Onde ficam essas escolas? A Amor e Lima fica no Butantã. Na cidade de São Vila, Paulo, isso, beleza. acho que é Vila Gomes. Tá bom. E a Monteiro Lobato em Diadema. Então, assim... Também pública, não? Também. Então, Então, é possível. é Então, possível, há- dá também, para legal. fazer. há Cotia tem condições escolas. de... Tem Cotia também, de tem um leis projeto e âncora, que eles normatizações. estão... Eles até trabalham, acho que um galpão, né? Parece um circo, assim, bem legal a estrutura. Então, dá para fazer. Acho que nós que temos que remar juntos. Sim, mais informação, mais divulgação. Mais informação, ir atrás, correr atrás, como é que podemos fazer? Né? Porque dá para fazer, dá para começar aos poucos. Olha, a gente pode fazer o seguinte, vamos reunir os pais, vamos montar um projeto, por exemplo, cada mês um pai se elege um líder para fazer uma atividade que alguma criança goste. Essas crianças gostam de música. Então vamos lá, a gente faz um dia na escola, coloca uma horinha a mais, não vamos mudar a grade de imediato, não é isso. Sim. Vamos lá fazer uma coisa legal. Vamos visitar uma casa de idosos? Vamos lá ler poesia para eles? Então dá para a gente fazer coisas legais, sabe? Se a escola Sem não pode se custo transformar, ainda. a gente traz até a A escola os gente recursos, traz, a os gente projetos para... Vamos fazer um hortinha, sabe? Para a gente ter mais contato com a natureza. Eu acho que tem coisas que a gente pode fazer sem precisar, né, colocar muitos obstáculos, sabe? Porque, né, existem os planejamentos, as normas, as leis e tudo mais. Mas são coisas... Começar um movimento, né? E tirar essa questão que é só de cima para baixo. Claro que o poder público, né, tem obrigação de fazer uma série de coisas, né? Pagamos impostos para isso. Mas, assim, a nossa ação como cidadão, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente falou de meditação. Existem inúmeras meditações guiadas hoje na internet. Verdade. Sim. Né? A gente não precisa contratar um profissional, sei lá, 1 minutinho por dia.
Pode ser custo zero para mais, quem não tem exatamente, recursos. custo zero, Exato. faz alguma coisa Por mais... isso que tem recurso, está lá, né? Exatamente. Então, dá pra gente fazer. Sim. É ser criativo com os recursos que já existem. já É o que você falou, né? existem. Da horta, de levar a galera para um asilo e tudo mais. Quanto custa isso? Né? E acho que deixar aflorar muito a intuição, tanto dos pais, dos professores, dos diretores e dos alunos. Entender a força daquela egrégora, Tá. a energia que tem ali, e buscar, através da intuição, o que precisa ser feito ali, por onde começar. E dar vazão a isso. Né? Como a Pri falou, não ficar esperando o poder público decidir, liberar verba, etc. Começar a fazer, faça hoje aquilo que você pode com aquilo que você tem. Né? Mas dê o primeiro passo. Saia do lugar, porque automaticamente as energias vão direcionar para que outras pessoas com interesse em comum venham até você e te ajudem a desenvolver esse projeto. Então, acho que deixar a intuição fluir, né? Não colocar muitos bloqueios, muita resistência, deixa as coisas acontecerem, mas dê o primeiro passo, porque o resto vai se ajeitando. Vamos construir juntos, humanas e humanos? Vamos juntos. Eu amei esta bagaça. Ó, você vota em mim na próxima eleição, Voto, porque eu com vou certeza, mexer já nessa tô parada com dessa voto. educação. Amei. Humanos, Isso, que Ana. delícia. Brigadaço pelo... Nossa, Foi nossa, adoramos, uma adoramos. delícia falar demais. sobre educação. E quem quiser conhecer mais do projeto de vocês, como é que faz? Pensara2numeral.com.br. Estamos lá com vários artigos sobre educação também, podcasts, a gente escreve artigos, faz eventos. Próximo evento estaremos no dia 5 de setembro em Nova Bra, falando sobre essa questão do autoconhecimento e ancestralidade. O que mais, amor? Redes sociais também, Instagram, Instagram. Facebook, só procurar lá por Pensara2 numeral. Lá você vai ter acesso aos nossos podcasts, vídeos, frases, enfim, todo o nosso conteúdo. Brigadaço, seus lindos, Nossa, belas gratidão. disrupções no meio Gratidão. dessa história toda. Humanos, Gisele, Amado, diga! a esperança no mundo. A esperança, muita coisa boa acontecendo. Vamos focar o bem, a luz, o amor, a vida, a vitória. Que delícia. Bonito. Que delícia. Humanas e humanos, é nessa energia da delícia que a gente vai se despedindo. E fiquem ligados no nosso próximo programa. Um beijo gordo, abraço apertado e muita, muita, muita luz. Puta, que legal, cara. Que delícia. Valeu. Obrigada. Porra. Obrigada. Que legal. Mandando um assoviozinho pra ele. Muito legal, gente. Vai lá. Eu vou tomar uma cerveja. Opa!